do livro Pão Nosso, capítulo 17, Intercessão, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Irmãos, orai por nós. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, mais uma vez juntos, para podermos estudar esta lição do livro Pão Nosso. Emmanuel utiliza uma passagem de Paulo de Tarso, que disse aos seus irmãos a seguinte frase: Irmãos, orai por nós. E Emmanuel diz aqui que muitas criaturas ironizam quando nós falamos em orar por nós mesmos, não é? E Emmanuel continua dizendo que nós habituamos também, de uma forma teatral, um automatismo, a orar. E é verdade. Nos foi ensinado orar 20 Pai Nossos ou 20 Aves Marias no passado, nesta encarnação e em outras também, até como forma de punição.
nós então falávamos ali dos nossos pecados, entre aspas, e a pessoa que nos atendia nos dizia então para orar desta forma. E esta oração, esta forma de nos ligar com Deus, é necessário que mudemos. É necessário que tenhamos uma nova visão de Deus, porque somente assim nós podemos nos ligar a Ele. E Emmanuel continua dizendo que a prece intercessória espalha benefícios inalterados, mesmo com todas essas pessoas que não acreditam nas bênçãos que ela pode dar. E nesta parte, ele diz: não é justo acreditar que esta oração seja o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca, né, a obtenção de certos favores. E é exatamente isto que nós temos que mudar, porque se nós acreditarmos que Deus é como se fosse um monarca aqui, um rei aqui da terra, e aí nós estaríamos então pedindo a ele, de certa forma, o bajulando, para que nós possamos obter favores. Se nós tivermos essa visão, é uma visão mais do que equivocada. É uma visão muito simples de Deus, não é? É necessário que nós tenhamos Deus numa outra visão. E ele continua dizendo que a súplica da intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade. E aqui é interessante nós observarmos que nós temos que obter esse hábito. Então, ao acordarmos na parte da manhã, ou também ao dormirmos, nós devemos fazer nossas orações. É dois momentos importantíssimos. Daí nós irmos para o leito ou sairmos dele de uma forma tranquila, sem afobação, podemos assim dizer, porque senão nós vamos orar um Pai Nosso desta forma teatral, como ele fala, e sem nenhum benefício. Então é preciso que nós tenhamos aqui a compreensão e aquele tempo que nos é concedido para nós mesmos. Então, vamos orar. Orar por quem? Orar por todas aquelas pessoas que nós conhecemos, que nós estamos aqui cientes de que ela esteja passando por uma doença. Então, como fazer? Nós mentalizamos essa criatura em nossa tela mental e vibramos muito amor, muito carinho, enviando a ela esse sentimento puro e também energias consoladoras e que são também curadoras. Se ela estiver com a doença, essas energias vão curar. Se essa doença não é uma doença física ou espiritual, ela está passando por dificuldades, seja financeiras, seja de família, enfim, problemas de relacionamento, enfim, essas energias, essas vibrações que você pode fazer, vai chegar até ela numa forma de consolo, uma forma de ela poder se equilibrar acima de tudo. Porque quem tem que sair daquilo, quem tem que resolver a sua própria problemática é ela mesma. Então, é necessário que nós joguemos para ela essa iluminação, essa energia, para que ela possa se libertar daquilo.
que é aquilo que está, de certa forma, lhe inquietando, não é? Então, ela recebendo aquela energia, ela vai ter uma paz interior e ela então vai passar a ver as saídas que antes ela não tinha condições de ver, porque de certa forma ela estava em desequilíbrio. Este é o caminho que nós temos que percorrer. Este é o caminho. E podemos também orar por nós mesmos, como Paulo falou. Então, oremos por nós mesmos. Pedimos a paz, a tranquilidade, a paciência, a tolerância. Pedimos para nós. E pedimos aos nossos benfeitores espirituais para que eles nos ajudem a mantermos neste nível vibracional. E como bem colocou Emmanuel, nós não temos que fazer isso de forma bajulatória. Por quê? Não é simplesmente pedir, é você estar imbuído com o seu sentimento neste mesmo nível. Então você pede, porque Jesus já disse no seu Evangelho: pedi e obtereis. Não é assim? Se você bater na porta, a porta vai se abrir para você. É este pedir, é este para abrir a porta, para dar o caminho que você está querendo seguir de forma cristã, de forma justa, sem atropelar ninguém. E continua aqui Emmanuel dizendo que o homem mal crê na influenciação de ondas invisíveis do pensamento, não é? Que seriam as ondas mais simples, como é a telepatia. A telepatia é conhecida de muitos físicos, de muitas pessoas que estudam o assunto. Então, se você lembra de uma pessoa com fé, com bastante afinco, você consegue mandar um pensamento para ela. Muitas vezes isso acontece conosco. A pessoa liga, eu pensei em você, mas por quê? Porque antes você também pensou nela, não é? E ele completa aqui que o espaço está cercado, cheio de sons que nossos ouvidos materiais do corpo físico não registram. E por ignorância nossa mesma, né? Nós precisamos nos comparar aqui como essas árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, ali receberem as bênçãos da vida sem tocarem jamais suas raízes e troncos. O que ele quis dizer com isso? Nós somos essas ervas e arbustos e estamos ali ligados a Deus, porque somos criaturas divinas. Então nós estamos ligados a Ele, que está aqui representado pela árvore. Então nós estamos ligados a Ele sem tocar as suas raízes. Mas para isso é necessário que nós façamos essa ligação com Deus. Nos liguemos, a Deus de uma forma simples, de uma forma benéfica, sem bajulação, como ele mesmo colocou, sem pedir por pedir, ou pedir coisas desnecessárias, absurdas até, como ganhar na loteria. Nós temos que pedir que os nossos negócios vão para frente, mas nos pedir que nós possamos fazer isso. O que nós temos que fazer? Nos intuir por alguma coisa. E aí sim, não é receber coisas que nos materiais simplesmente, não é isto. E na conclusão, Emmanuel nos diz: não ouvides os bens da intercessão. Quer dizer, não duvidemos destes bens. E ele diz: Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. E realmente, se nós analisarmos o Evangelho, Jesus, quando subiu ao monte, ele orava.
Ele orava para quem? Para todos, para ele mesmo, para os seus seguidores, por tudo aquilo que ele sabia que ia acontecer com o povo hebreu, com os seguidores do cristianismo. Ele já tinha ideia de tudo aquilo que podia acontecer, não é? Então, esse encerramento sobre a Jesus é realmente muito interessante. Porque se Jesus utilizou da oração nas horas supremas, ou seja, nas horas mais importantes, inclusive quando crucificado, quando ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso também é uma oração. Fiquem com Deus e até mais ver.